Vamos então dar sequência. Nós vimos aqui um pouco, né, nessa primeira aula sobre os comandos aqui através do design de macros. Vamos trabalhar agora em cima de uma tabela. Eu vou fechar isso aqui. Né? Eu tenho um banco de dados, vou pedir para vocês abrirem ele. Para abrir aí é só clicar em arquivo, abrir. Eu vou estar mandando aí, né, junto ao curso para vocês. E aqui, abrindo este banco de dados, podem acessar lá os arquivos do curso. Deixa eu vir aqui na área de trabalho, onde está então o nosso curso, onde eu coloquei aqui todos os arquivos. Aqui dentro vai ter tabelas iniciais. Podem abrir primeiro essa tabela de gestão de pedidos. Eu vou colocar todas as tabelas ali. Aqui, nesse banco de dados, eu vou ter 4 tabelas para adiantar. Então, criei a tabela clientes, aqui a tabela pedidos, produtos e aqui a relação de produtos com pedidos. Em clientes, nós vamos ter o código aqui do cliente, nós vamos ter a empresa, né, semelhante aí qual pertence àquele cliente, o endereço e o telefone. Todos os dados que vocês queiram colocar dos clientes. Aqui em pedidos, nós vamos ter mais ou menos a mesma coisa, relacionada agora a pedidos, que é o número do pedido, o código do cliente que efetuou aquele pedido, a data que ele efetuou aquele pedido, a forma de pagamento aqui, né, onde eu coloquei a opção aqui através de um seletor, né, drop-down. Aqui o desconto elaborado, se foi enviado ou não aquele pedido para aquele cliente. Para colocar estas opções, né, por isso que eu aconselho que vocês saibam o Axis básico, embora eu vou estar mandando a tabela para vocês, mas isso aí são propriedades básicas. Você abre aqui no modo design, você seleciona o campo, por exemplo, que é o forma de pagamento. Aqui em pesquisa, você vai ter o tipo de controle como caixa de combinação, que é o único que aceita essas propriedades, e aqui você vai digitando as propriedades e separando com ponto e vírgula. Então, esse passo a passo básico assim, eu não vou estar passando, né, para vocês nesse curso, senão vai ficar muito, muito grande. Só quando a gente estiver desenvolvendo, eu vou mostrar o desenvolvimento inteiro. Mas, por enquanto, como é conteúdo explicativo, não tem necessidade de ficar criando cada uma tabela dessas aqui. Aqui em produtos, nós vamos ter, então, as opções referentes aos produtos. Se vocês quiserem criar essa tabela, podem colocar as opções que vocês preferirem. Então, temos os produtos aqui, né, a seção na qual ele pertence aqui, também com um menuzinho desse aí de caixa de combinação, o nome daquele produto, o preço, data aí, né, tudo. Se é produto importado ou não, tá joia? Então aqui eu coloquei uma opção para poder marcar essas propriedades. E aqui nós temos o formulário de produtos/pedidos. Ok, o que eu quero com isso? Né? Vamos começar então a trabalhar em cima dessas propriedades. Primeiro, vamos então fazer uma macro que vai abrir uma dessas tabelas. Vou fechar aqui inicialmente então essas tabelas, não vou deixar aqui nenhuma delas aberta. Toda vez que você fecha, ó, botão direito fechar, ele pede para salvar caso você tenha aí trabalhado sobre algum campo, feito alguma alteração. Aqui então, vamos criar, aqui em criar, na guia criar, macro. Para criar macro, primeiro, eu tenho que saber, né, obviamente, assim como na programação, o que eu quero fazer. Eu quero abrir uma tabela, como eu falei. Mas qual tabela vai ser? Pode ser essa primeira tabela de clientes. Quando eu clico em criar macro, ele cai direto no construtor. Então aqui eu vou trabalhar algumas propriedades dentro desse meu construtor. Aqui então eu seleciono primeiro abrir tabela, que é a ação na qual eu quero executar. Aqui em nome da tabela ele vai puxar pelo seu banco de dados todas as tabelas existentes. Então quando eu clicar ele vai me mostrar as 4 tabelas pelo nome aqui. Então vou selecionar a tabela que eu quero abrir de clientes. Ok, isso aqui é muito fácil, muito básico. Mas eu quero que quando essa tabela for aberta, ele me dê uma mensagem qualquer. Aí eu preciso então de uma outra ação. Sempre que eu inserir uma ação, ele vai me dar a opção de adicionar uma nova ação abaixo daquela ação anterior. Então aqui eu vou ter, por exemplo, diversas opções para abrir relatório, para definir, por exemplo, aí, propriedades, né, definir aí, registros, filtros, muitas e muitas opções, até mesmo ações para executar outra macro. Então, poderia trabalhar também aí com a execução de outra macro. O que eu quero mesmo aqui, na verdade, vai ser trabalhar então com uma mensagem. Aqui nós vamos ter algumas propriedades, né, para referenciar a mensagens e nós podemos, por exemplo, aqui selecionar a opção de caixa de mensagem. Então aqui já fica em ordem alfabética, ó, fica bem fácil para você trabalhar. Selecione aí caixa de mensagem e aqui você digita, né, a sua mensagem. Então, por exemplo, quero colocar aqui que a tabela clientes foi aberta. Pronto, beleza.
Alarme sonoro, você vai poder então configurar algumas propriedades, aquele barulho, né? Toda vez que aparece uma caixa de mensagem. Então o Windows tem aí já um barulho padrão, é um som padrão para abertura de janelas. Aqui eu posso selecionar também o tipo de aviso que eu quero. Nesse caso, como é somente uma mensagem, não tem necessidade. Eu poderia colocar se fosse informativo. Então, se eu tiver que colocar algum, vai ser de informação mesmo. Como que eu faço aqui, então, para executar essa máquina? Primeiro, eu preciso salvar. Posso ir com o botão direito aqui, salvar, ou posso clicar direto no botãozinho de salvar, que ele vai me deixar salvar aquela propriedade que eu esteja trabalhando ali. Eu vou colocar como abrir, underline, clientes. Ou posso colocar um M aqui também na frente como sintaxe, tá joia? Para definir que é uma macro, o que você quiser. Embora quando eu dou OK, ele já coloca ela relacionada aqui para mim com o símbolo de macro. Então, só de olhar, eu sei, obviamente, que é uma macro. Vou vir com o botão direito, vou fechar ela. Se eu dou um duplo clique sobre ela, ele executa a macro. Ao executar a macro, o que acontece? Ele então me informa, ele abre a tabela clientes e me informa aí que a tabela clientes foi aberta, com o símbolo de informação, porque foi o tipo de ícone no qual eu escolhi para trabalhar essa macro. Eu posso manter essa macro e chamar ela pelo código, ou posso também atribuir essa macro a um botão.